O novo advogado de Daniel Worcar, o criminalista Daniel Bialski, deve insistir na tentativa de se reunir com o ministro André Mendonça do STF. Segundo informações, a defesa já tentou marcar uma audiência, mas não conseguiu. A expectativa é de uma nova tentativa na próxima semana. O objetivo seria reabrir as negociações para um possível acordo de colaboração premiada, de novo, com a Polícia Federal ou com a PGR. As tratativas já foram encerradas 2 vezes, a movimentação acontece agora quando o Worcar se prepara para prestar novos depoimentos à Polícia Federal. O primeiro está previsto para esta quinta agora, trata da contratação de perfis nas redes sociais de influencers para atacarem o Banco Central e defender o Banco Master durante as negociações com o BRB, o Banco de Brasília. Na próxima semana está previsto outro depoimento, desta vez sobre suspeitas envolvendo cartas de crédito de cerca de 12 bilhões de reais entre o Master e o BRB. Ludmila Lins Grilo, já estamos quase achando que é a história da carrochinha, essa questão das delações premiadas, agora esse possível encontro com André Mendonça ainda nada fechado, mas de qualquer forma, uma previsão para que Worcar seja ouvido, qual a sua expectativa? Essas investigações precisam avançar e logo, não? Então, eu estou sempre dizendo aqui, e vou ressaltar aqui de novo, que essas tentativas insistentes dos advogados quererem falar com o André Mendonça, isso me cheira muito mal, porque tá lá, tá escrito na lei das organizações criminosas, delação premiada não pode ser tratada com o juiz está fora dessa negociação, ele não pode, ele é proibido de participar. Então, por que essa insistência em tentar enredar o André Mendonça nessa delação? O André Mendonça, ele é o juiz desse caso, ele é o juiz relator. Ele tem que receber apenas a delação na hora que ela for feita. Ele não tem que participar da delação. Então eu fico enxergando tudo isso com muito ceticismo. Será que eles estão querendo cavar uma falta? Estão querendo dizer, para depois dizer, o André Mendonça participou da delação e ele não podia participar, então é tudo nulo. Então, que história é essa de ficar tentando insistentemente enredar? O magistrado do caso, ele vai dar as decisões. Se ele precisa tratar de alguma coisa nesse momento, que ainda é uma fase de inquérito, ele tem que tratar lá com a Polícia Federal, tratar com o Ministério Público. O André Mendonça, por enquanto, ele não tem nada a ver com isso. Ele só dá as decisões quando a polícia pede, quando o Ministério Público pede, ele analisa e decide. Mas não é ele que tem que ficar ali fazendo tratativa. Então eu vejo com muita desconfiança essa história. Eu espero que o André Mendonça, né, um cara experiente, eu não acho que ele vai ficar dando mole, embora aparentemente já tenha dado no primeiro momento, mas ainda bem que a delação não saiu naquela hora, senão eles iam poder dizer que o André Mendonça atuou durante a delação, mas não deu certo, a coisa continuou, e agora eu espero que ele esteja mais atento e não se permita ser utilizado, ser enredado nessa, que me parece uma tentativa de cavar uma falta para liberar o Daniel Worcar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, tentar anular esse processo. Feito. Lembrando que isso já aconteceu com a Lava Jato, né? Com toda a história ali da Lava Jato, então a gente já tem precedente em relação a essas delações todas. A própria delação do Mauro Cid também, nessa trama aí do tal suposto golpe de Estado, também mostra pra gente uma grande falha e abre precedente em relação à delação premiada, já que a delação do Mauro Cid é contraditória, tem mais de uma versão, se não me engano são 9 versões ali do Mauro Cid, todas contraditórias entre si. Agora, vamos lá. O que parece, nesse caso do Daniel Worcar, é que tudo está sendo empurrado com a barriga, toda essa história do Banco Master, tudo isso está sendo empurrado com a barriga, principalmente tendo em vista o período eleitoral. A gente já está praticamente acabando o mês de agosto, outubro tem eleições, enfim, uma eleição grande, né? Porque são vários cargos ali que a população inteira vai eleger, vai colocar ali pessoas para ocupá-los, então a sensação que dá é que só estão mesmo empurrando com a barriga
barriga, isso não vai caminhar para nada. Nós já temos o cenário de 2 delações premiadas que foram negadas, mas ao mesmo tempo a gente já tem bastante material, isso porque muita coisa ainda corre em sigilo, mas a gente já tem bastante material que já dá para fazer muita coisa. A gente tem perseguição a jornalistas, a gente tem compra de influenciadores, a gente tem o envolvimento do Banco Master com a CPMI do INSS, que foi brecada pelo STF, não foi prorrogada em decorrência de uma decisão da Suprema Corte do nosso país. A gente tem a própria CPI do crime organizado, que rendeu um senador sendo ameaçado pelo ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, ameaçando o senador Alessandro Vieira, mas também parou por ali. A gente tem, inclusive, todos esses dados relacionados ainda àquela sanção americana, porque o relatório da CPMI do INSS adiantou nomes e empresas que depois foram sancionadas pelos Estados Unidos. Então, até onde esse caso do Banco Master fica somente aqui no Brasil e o problema não é ainda maior, o problema não envolve crime organizado? Nós não sabemos. Então, já tem material suficiente para isso. É importante dizer que as 2 casas se negaram a tocar algum tipo de investigação para frente. Davi Alcolumbre disse que não vai ter CPI do Banco Master no Senado. O Hugo Mota também disse que não vai ter, deu uma desculpa. O Hugo Mota ele conseguiu dar uma desculpa extremamente esfarrapada, talvez até mais do que a do Davi Alcolumbre. Não que a do Davi Alcolumbre tenha algum tipo de legitimidade, mas o Hugo Mota realmente conseguiu dobrar a meta. Diz que haviam 14 CPIs na frente, então por isso ele não colocaria mais uma nessa lista, isso não caminharia. Nada, tudo parado na Câmara dos Deputados. O que a gente tem agora como prioridade é a PEC da segurança e a escala 6x1. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Que o próprio Hugo Mota já havia dito lá no comecinho do ano que daria prioridade para essas 2 pautas. Davi Alcolumbre se reaproximou do presidente Lula. Lembrando que tem o Lulinha envolvido na CPMI do INSS, CPI do INSS e o Banco Master. Então tá tudo entrelaçado ali, a gente tem muitas teias desse jogo, teias dessa aranha, a gente tem muitos tentáculos desse polvo, nada avançando, nada caminhando para frente. A sensação que nós, eleitores, temos é que essa oligarquia política está sentada em cima de todo o processo investigativo do Banco Master. Mas no que depender de nós, estaremos aqui o tempo inteiro gritando, chamando atenção para o assunto que precisa de muitas respostas ainda. Paula Camacho, nesse encontro possível entre a defesa de Daniel Worcaro e André Mendonça, Daniel Worcaro teria sugerido a interlocutores a necessidade também de tratar com Mendonça de um pedido de desbloqueio envolvendo uma casa. A questão tem relação com a liquidação do banco, decretada pelo BC em novembro do ano passado. O banqueiro também indicou a esses interlocutores outras questões que pretende levar ao ministro, como, por exemplo, pedidos relacionados a visitas na Papudinha. Também os advogados de Worcaro vão levar para Mendonça pedidos para ampliar o atendimento do banqueiro pela defesa. Será que ele consegue algumas vantagens, como a gente comentou há pouco, sempre conseguiu na vida, diretamente dele, que aparece aí, André Mendonça? Bom, vantagens na vida é realmente uma coisa que ele teve muito sucesso. Eu voto com a relatora e voto também junto com a primeira comentarista aqui que isso tudo pode ser um terreno para anulação. Além desse perigo que a nossa querida Ludmilla trouxe em relação às decisões, às possíveis decisões do ministro André Mendonça, há outras 2 frentes que podem anular tudo. Veja, Gilmar Mendes, recentemente, já deu a letra. Ele chamou de bárbaro institucional o vazamento das mensagens entre Worcaro e sua noiva, Marta Graeff. Ou seja, isso pode ser o começo do fim de tudo. Se ele considerar que foi uma bárbara, que foi ilegal, que não deveria ter acontecido, eles podem muito bem anular tudo. Poderia fazer isso? Eles podem. Quantas ilegalidades eles já não fizeram no decorrer de todos esses anos? E a outra frente seria a cadeia de custódia dos celulares, dos 8, 9 celulares que o Daniel Worcaro tinha, que estão em posse da Polícia Federal. Eles podem falar que a cadeia de custódia estaria comprometida em alguma dessas fases e, portanto, todas as provas que estariam ali naqueles celulares deveriam ser anuladas. Ou seja, não teria prova nenhuma mais.
se não tem prova nenhuma mais, o Daniel Vorcaro pode ser muito bem absolvido ou liberado ou ter tudo anulado também. Ou seja, há diversas possibilidades ali para que Daniel Vorcaro, mesmo diante de todas as provas, tudo seja anulado. Veja bem como aconteceu na Lava Jato. Ou seja, é muito perigoso tendo em vista que ele envolveu os nomes mais poderosos do Brasil. E veja, na Lava Jato não havia nomes, né, ali pelo menos nos processos, né, os processos que condenou, por exemplo, os dirigentes da Odebrecht, diversos políticos, o presidente Lula. Não havia ali envolvimento direto, aparente, dos ministros. Agora há nomes muito poderosos de membros do STF, ou seja, a possibilidade disso acontecer, da anulação de tudo, infelizmente, é bem alta. E não precisa ser nenhum especialista, né, Bianca, para saber que o Vorcaro certamente é alguém bastante manipulador e uma pessoa manipuladora cheia de dinheiro, então. Agora, André Mendonça também dá a impressão de ser uma pessoa inteligente, né? Não se deixará manipular tão facilmente por ele, por Vorcaro. E falando em manipulação, então, nesta semana dissemos a discussão com relação a manipular, comprar influenciadores bastante famosos, cheios de seguidores nas redes sociais, para publicar matérias a favor do banco, contra o Banco Central, a favor do Banco Master, à época da liquidação, lembra-se? Com certeza, isso foi uma das grandes polêmicas em torno do Daniel Vorcaro. E a gente sabe que tem peixe grande aí. Tem muito artista também que está envolvido. Tem também ministro, tem muito, mas muito político. E ele estava mesmo, né, gastando aí bilhões, investindo, né, bilhões em troca desse poder que ele estava exercendo, crescendo muito. E hoje a gente sabe que ele tem muito a contar, ele tem demais para dividir nessa história, né? Para expor nessa história, para jogar no ventilador mesmo. A questão é, o advogado de antes, ele não estava muito, né, numa relação amistosa assim com o André Mendonça. E já o Bialski, ele tem esse perfil de conciliador, de pacificador, e ele já chegou dizendo assim, posicionando, né, que ele pretende meio que resetar o jogo, no sentido de vamos recomeçar, meu cliente quer falar, tem muita coisa para falar. E nessa negociação vai ser não só colocado ali a questão, né, de o que ele vai ganhar com isso, assim, imagina, provavelmente mais conforto, provavelmente um alívio, assim, né, da pena, mas também vai ter bastante gente aí dessas de capa de revista, vai ter muita gente com medo, apavorados. Quando o Daniel Vorcaro realmente começar a falar, aí que a gente vai ver quem é quem. E tantos desses, né, que a gente lembra, teve aí no inquérito, ou mesmo teve na CPMI, né, quando estava ainda rolando aquela CPMI do Banco Master e também do INSS, né, da corrupção no INSS, o que a gente viu foi muitos dos políticos do PT, eles comemorando que tinha chegado ao fim. Aquele momento em que era para ser investigado, eles não quiseram investigar. E depois começam aí a acusar grandes desses nomes da direita de estarem envolvidos com Daniel Vorcaro. É aí que a gente tem mesmo que saber quem é quem. E eu acho que a gente tem que ter essa clareza e não ter medo da verdade. Porque quem tem político de estimação acaba ficando cego, bitolado, acaba muitas vezes enganado. A gente tem que saber a verdade e saber quem são os políticos que estavam ali, ó, em conchavo com Daniel Vorcaro e também usufruindo de todo esse mecanismo aí que ele colocou no país e no poder em Brasília, não só Brasília, mas também no Brasil todo, né? Até fora do Brasil, com aquelas festinhas que ele proporcionava para seus chegados. E o Daniel Bialski, ele tem tudo para ser esse cara que vai conciliar e que vai, sim, finalmente conseguir a delação premiada. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente
ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.